Fala aí, Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vamos lá, gente, nessa noite de quarta-feira, muitas informações que surgiram ao longo do dia. Provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Chelsea. O que vocês acham dessa escalação? Claro que vai haver um treinamento amanhã, pode ser que mude alguma coisa. Também sobre o Richard Rios, incrível como a lista de times atrás do Richard Rios está aumentando, inacreditável. De um outro clube europeu e mais um outro clube endinheirado atrás do jogador. Se essa proposta for verdade, aí para tudo, ele vai parar lá mesmo. Também com o que ele tá jogando, normal. Um complemento da informação aí que eu soltei hoje cedo sobre o Pedro, que o Mauro César soltou um negócio hoje aí que chamou muita atenção, vazou umas mensagens, confirmando aí que o Flamengo quer negociar o Pedro mesmo. E a seleção das oitavas de final já saiu, vamos comentar sobre isso aqui também. Lembrando, galera, se você tem fundo de garantia, você pode antecipar com a Mais Ágil, tá no primeiro comentário na descrição. Você consegue fazer isso entrando em contato com a Mais Ágil, você faz uma cotação com eles, descobre o valor que você tem e você pode antecipar esse dinheiro, pode te ajudar nesse momento da sua vida, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, o Richard Rios está na mira da Inter de Milão também. O Fabrício Romano falou hoje sobre isso. Impressionante. A quantidade de clubes que estão de olho no Rios, esse campeonato realmente é uma vitrine muito grande para vários atletas e o Palmeiras tende a perder jogadores, sim. Inclusive a informação do Soler agora na Rádio Bandeirantes diz que o Palmeiras precisa fazer uma venda nesse meio de ano, uma boa venda. Então vamos ver quem que será o Rios, provavelmente é o mais cotado para isso. E também o Al Hilal, informação do Domênico Gato lá no programa Energia 97, ele falou que parece que o Al Hilal também está interessado no Richard Rios e poderia fazer uma proposta de 50 milhões. Olha, galera, de verdade, aí é papo de tipo assim, se for isso mesmo, você pega lá, você já assina um papel antecipadamente e fala, toma aqui, Richard Rios é um grande jogador? É um grande jogador. Mas a Europa não vai pagar isso. E a gente sabe que o Al Hilal é um time endinheirado como alguns times árabes. Aí não tem papo, aí não tem conversa. Aliás, é um valor, quase o valor do Hendrick e do Estevão. Então aí a venda seria sacramentada, mas vamos aguardar para ver se realmente vai existir essa proposta astronômica, porque aí ninguém competiria com o Al Hilal. E o Piquerez, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, a Juventus está no calcanhar ali. Mais informações sobre o nosso lateral esquerdo e pode apresentar uma proposta. Palmeiras pensa ali em pedir perto de 100 milhões de reais pelo Piquerez. E tá certo. Como falei ontem no Contra Tudo e Contra Todos, que o Baldasso falou uma coisa que é verdade. A gente vende nossos jogadores por um valor muito abaixo. Muito abaixo, a gente baixa muito a cabeça. A gente tem muito síndrome de, não, mas tá bom esse valor aqui. Tá bom nada, os caras pegam, vendem depois muito mais caro. Algo que seria extremamente satisfatório e importante acontecer agora. O nosso palestra soltou essa informação hoje, que o Palmeiras está tentando renovar com o Piquerez, porque o contrato dele acaba no final do ano que vem. Se o Palmeiras renova, qual que é a vantagem do Piquerez? Aumento salarial, o jogador sempre gosta, e aí o Palmeiras teria um poder maior de negociação, porque é um jogador que está jogando muito bem essa Copa do Mundo de Clubes. Tem que vender caro mesmo se quiser contratar, que pague, eles têm dinheiro, a moeda deles não é forte, então é isso mesmo, Palmeiras. Então o Rios e o Piquerez, os mais assediados nesse momento, e o Alan é outro que pode receber proposta também, como comentei com vocês essa semana. Rapidamente aqui, seleção das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Bono, goleiro do Al Hilal, Reece James do Chelsea, Thiago Silva do Fluminense, Koulibaly do Al Hilal, Hakimi do Paris Saint-Germain, Richard Rios está na seleção das oitavas, João Neves, Cole Palmer jogou tanto assim nas oitavas? Achei não. Harry Kane, Gonzalo Garcia do Real Madrid e Guirassy do Borussia Dortmund. Esse faz gol demais. Essa foi a seleção das oitavas, um jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Do Flamengo teve quem aqui? Ninguém. E do Botafogo? Ninguém também. Sobre o vídeo que eu coloquei mais cedo, olha o que aconteceu no Flamengo, hein? Mauro César foi muito corajoso. Ele soltou a informação dizendo que o Flamengo pretende negociar o Pedro. Inclusive tem uma matéria no GE falando agora que o Pedro quer jogar mais e o Felipe Luiz prefere um outro tipo de centroavante. E as mensagens que ele trocou foi por quê? Porque ele falou que o Flamengo queria negociar o Pedro. E aí o Flamengo emitiu uma nota dizendo que era mentira. E aí ele expôs as mensagens. Lá tá escrito, o Mauro César não revelou o nome do cara que falou pra ele, mas tá dizendo lá que o Flamengo tá procurando outro atacante e que queriam vender o Pedro, porque não está sendo muito utilizado, não é muito perfil. E o cara até fala, acho difícil alguém pagar 15 milhões de euros. 15 milhões de euros! Esse valor que foi falado, ele acha difícil alguém pagar no jogador que não está sendo utilizado e ele quer mais espaço.
Então é isso que aconteceu, tá? Repito, não tem negociação do Palmeiras com o Flamengo. Não fiquem bravos comigo, pessoal. Eu dei minha opinião que eu não pagaria 25 milhões de euros no Pedro. Não pagaria mesmo, 25 milhões de euros. Não, e 15 milhões de euros, aí é outro papo. Aí estamos falando de uma diferença de 10 milhões de euros, 65 milhões de reais. Aí começa a ficar um bom negócio. Mas você acredita que o Flamengo vai negociar? Aí que tá o problema. E não existe negociação, gente. Eu não vou trazer informação pra vocês pra falar, não, tem negociação. Não tem. Infelizmente não tem. Escalação para sexta-feira, uma prévia, tá? Hoje, teve um treino hoje, o Thiago Ferri lá acompanhando no CT do Philadelphia Eagles. Inclusive estavam lá trocando jogadores lá, conversando com os jogadores da NFL. Provável escalação para sexta-feira. O Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Então assim, os dois zagueiros que nós temos no momento. O outro é o Benedetti. O lateral esquerdo quem é? Depois do Piquerez, automaticamente, é o Vanderlan. Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício. Então no caso aqui não apareceu o Aníbal Moreno, hein? Será que o Aníbal não joga esse jogo? Curioso, hein? Esse daí eu fico com uma certa dúvida. E aí na frente, Estevão, Alan e Vitor Roque. Esse jogo pode ser um jogo pro Vitor Roque. Vocês podem me chamar de doido aí, mas é um jogo onde o Palmeiras vai ter chance de contra-atacar. O Chelsea é um time que vem pra cima, cedeu contra-ataque contra todos os times que ele enfrentou, inclusive o Los Angeles. Então pode ser um jogo interessante pro Vitor Roque, e o Alan faz jus à titularidade. E o Maurício também, que vem jogando muito bem. É aquele negócio, a gente vai ter que entrar em campo e dar o máximo. Não vai ser um jogo fácil. Se o Gomes, o Murilo e o Piquerez estivesse, o Palmeiras não estaria garantido. Claro, seria uma zaga que a gente confia mais, uma zaga que joga mais vezes, mas vamos torcer para os caras entrar e fazer o melhor papel possível. O Bruno Fux vai com confiança, o Mikael é a chance dele e o Vanderlan também. Vou terminar aqui, pessoal. Vocês sabem qual que é o time que lidera o ranking de frequência no estádio na Copa do Mundo de Clubes? Olhem só, hein? Olha o tamanho da torcida do Palmeiras. E eu vou trazer isso aqui pra vocês, porque isso aqui ninguém vai comentar em lugar nenhum. Porque, se for comentar, vai ter que elogiar a Sociedade Esportiva Palmeiras, e isso eles não querem fazer. Real Madrid é o líder na média de público na Copa do Mundo de Clubes, e o Palmeiras é o quinto colocado das 32 equipes. Líder do ranking é o Real Madrid, como eu falei para vocês. Público total, 259 mil pessoas, uma média de 64.900, tem fãs pelo mundo todo. Paris Saint-Germain, 250 mil, público total dos 4 jogos, uma média de 62.600. Inter Miami, que é o time local, 219 mil, com o Messi. Sem o Messi, esse número aqui cairia 30% tranquilamente. Uma média de 54.800 torcedores. Bayern de Munique é o quarto, 178 mil de público total, média de 44.700. E o Palmeiras, 176 mil torcedores estiveram nos jogos do Palmeiras, uma média de 44 mil, uma média altíssima. Frente de gigantes como o Manchester City, por exemplo. Chelsea, Internacional. Então Palmeiras, o que o Palmeiras está fazendo nos Estados Unidos é digno de aplausos. Espetacular que a torcida está fazendo, é pouco reconhecido, a gente sabe o porquê disso. Bom, galera, obrigado pela sua presença, foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Deixe seu comentário, que é muito importante. E amanhã estarei de volta aqui no Verdão Sempre com mais informações. Tamo junto, galera, valeu, até a próxima.